E aí, beleza? Eu sou o Luiz Gomes, criador de conteúdo na Camelo News. Você é muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao Papo de Camelo, podcast para conhecer histórias incríveis do nosso ecossistema de startups. Se você curte conteúdo sobre criação e desenvolvimento de startups, pode se tornar apoiador ou apoiadora desse projeto a partir da nossa campanha do Apoia-se. Então eu deixei aqui na descrição desse episódio o link para que você dê uma olhada lá e apoie esse projeto que eu gosto tanto de fazer. Agora, vamos ao nosso papo de hoje. Valeu! Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje a gente vai conversar com Bruna Calegari da Trio Tecnologia. A gente vai entender um pouquinho mais da história dela, o que é que a Trio faz e como é que a Trio se posiciona nesse mercado fintech, como é que eles enxergam esse mercado. Então, tem tudo para ser um papo muito bacana, muito enriquecedor e com muita reflexão para quem, principalmente para quem faz parte desse meio de fintechs. Então, Bruna, primeiro seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite. E como eu começo com todo mundo, quem é você e como é que você chegou até aqui? Bom dia, obrigada pelo convite, boa tarde para quem está ouvindo de tarde também. Obrigada pelo convite, espero que eu traga algumas coisas interessantes para todo mundo que está interessado no universo de fintech especificamente, e começo dizendo que eu não venho desse universo de jeito maneira. O universo fintech entrou na minha vida há 2 anos, mais ou menos, quando um novo produto criado pela Trio Tecnologia, que é uma fábrica de software handmade, que a gente chama de um ateliê de software aqui de Curitiba, teve a ideia de fazer um produto voltado à fintech, depois de um tempo voltado para trabalhando com GetNet, Santander, Creditas, montaram também o sistema da Bicred e viram a oportunidade. Mas antes disso, fala um pouquinho de mim. Bom, eu sou publicitária e eu sou cofundadora de um festival de criatividade que durou mais ou menos uns 5 anos aqui em Curitiba e Florianópolis. Tive também agência de conteúdo, onde eu trabalhei com vários clientes de entretenimento, como Tomorrowland Brasil, Ultra, clubes de música, também festivais. E aí o que aconteceu foi que a gente entrou eu com a minha agência, de comunicação e conteúdo, entramos de cara nesse universo de entretenimento. Ele era inexplorado no Brasil, ainda foi bem interessante, assim, como experiência de vida mesmo, você entrar num universo que é um mar azul. E é um sentimento que você sempre quer estar buscando, assim, depois que você consegue fazer isso uma vez, que é você querer estar sempre trazendo a inovação de ponta para um setor que você esteja participando. Isso virou parte do meu DNA, desde que eu montei a agência, fui cofundadora, trabalhava no setor mais de direção criativa do que de marketing, mas a minha formação é marketing. E com o tempo começou a virar um mar vermelho essa agência também. A gente começou a atuar muito no lugar de entretenimento, onde o conteúdo já não era mais uma coisa nova, não era uma novidade. Existiam várias agências fazendo conteúdo marketing digital. E a gente começou a entender que tinha mais lugar para ir no Mar Azul. Dentro da minha agência, a gente começou a ir para o lado dos festivais, até montar um festival de criatividade chamado Subtropical, que ele aconteceu, ele teve 11 edições em Curitiba, Florianópolis, e teve uma edição remota também na pandemia. A minha história com o Subtropical acabou na pandemia, e eu parti finalmente, pelo fato de eu trabalhar com meu marido muito próximo, é outra coisa que eu deixo, é muito complicado, você trabalhar junto com uma pessoa que você tem um relacionamento pessoal diário, e a gente não é nem um pouco fluxo-cheiro, assim, a gente é meio difícil de lidar, sabe, por mais que a gente seja bom de comunicação, a gente tem opiniões muito fortes. Então, quando eu finalmente desisti, assim, tipo, quando eu finalmente decidi que eu não conseguia mais trabalhar próximo da pessoa que eu divido meus dias, e também com o nascimento da minha filha, eu falei, gente, eu vou atuar profissionalmente separado do pessoal pela primeira vez, que é uma coisa que todo empreendedor pensa que, nossa, trabalhe com o que você ama e que você nunca mais precisar trabalhar na sua vida. Bullshit, sabe? É uma coisa que você leva o tempo todo pra
hora de dormir, na hora que você acorda, na hora que você tá brincando com o teu filho, você tá ignorando as coisas com os seus amigos, e você não para de trabalhar. E eu falei, gente, eu não consigo ser mãe, ser esposa, ter um negócio que nasceu de mim, que não é nem uma coisa que, né, que eu comecei a trabalhar, assim, do nada, né, ou por motivos profissionais, mas era muito peso pra mim. E então eu decidi, em meio à pandemia também, que foi um grande incentivador, né, dos eventos presenciais não acontecerem mais, mas o meu marido, por exemplo, ele continuou no projeto, sabe? Eu decidi sair. E aí eu pensei que eu queria muito atuar no universo de inovação, que era algo booming, né? Que ainda é algo que tá bombando mesmo. Então eu comecei fazendo um curso de Product Management, para entender mesmo um pouco mais de gírias. Para você ter ideia, Luiz, do universo que eu venho, POC, quer dizer uma bicha pão com ovo, que é uma coisa super simples que as pessoas falam, que olha ali, aquela guria ali é uma POC. E aqui do universo de inovação é Proof of Concept. Então a primeira vez que eu me vi confrontar num termo como esse, foi assim, eu estou em outro universo, sabe? E foi bem interessante, porque eu fui abraçando, adoro novidade, sou uma pessoa que é realmente apaixonada por trazer coisas novas. Quando tem uma mudança, aquela coisa, dá uma respirada e falo, puxa, mas é isso aí, é uma mudança e vamos aí, porque né, a única permanência da vida é a mudança. Então, essa é a pessoa que eu fui me tornando ao longo do tempo, sempre curiosa, sempre gostando de mudanças, e que conseguiu fazer uma transição de uma coisa que era o meu propósito de vida. De repente, ela começou a ficar pesado demais para mim, e eu comecei a entender que eu conseguia me doar do jeito que eu gosto de me doar profissionalmente para outro projeto. Então, quando apareceu o Peterson, que é o meu CEO na minha frente, falando da ideia que ele tinha, ele me conquistou, assim, na hora, falou assim, eu pensei, cara, esse é o propósito que eu gostaria de fazer, de atuar, que era o propósito do Open Finance, que é uma coisa super democrática para as pessoas, e também de todo o cerne da inovação, que é você pensar na experiência do usuário, que foi muito ligada sempre pelo fato de trabalhar com o festival, a experiência das pessoas. Eu acho que é inigualável a quantidade que os produtos digitais se dedicam a isso. É uma área que eu gosto muito. Eu sempre estou querendo meter meu bedelho e entender um pouco mais com a turma do design de experiência do UX, e também do facilitar a vida das pessoas. Eu acho que é para isso que a tecnologia existe, né? Ela tem que ser vista sempre como uma ferramenta, e gosto muito de atuar nessa parte de construir melhores ferramentas para as pessoas e de trazer melhorias para a vida das pessoas no geral. Toda vez que eu converso com alguém que conta a história e tem alguma transição de carreira, né, assim, no teu caso é um dos exemplos de transição que você sai de um contexto A para ir para o contexto B, como você falou, tipo, fui estudar alguns termos, mudar na minha cabeça alguns termos, mas toda vez que eu converso com esse perfil profissional, eu tento identificar algumas coisas da atuação anterior que se refletem muito no contexto atual. E quando você falou que trabalhava com agência, que trabalhava com eventos, tem uma coisa que eu acho muito bacana nesse mercado, que você mencionou também, que é a capacidade de adaptação. Esse é um mercado que está o tempo inteiro mudando, né? Então você está trabalhando com, seja da publicidade tradicional de agência, como você falou, seja para eventos, você tem que estar o tempo inteiro se adaptando ao contexto, se adaptando à realidade. Isso, obviamente, ganha uma potência quando você precisa também fazer uma adaptação na própria vida pessoal, né? Como você estava falando, o seu sócio é seu marido, aí daqui a pouco mãe, pai, e você tá ali dentro de casa fazendo... Foi pandemia, exatamente. Então, assim, isso é uma questão que chama muita atenção. Por quê? Porque esse meio digital como um todo é um meio super dinâmico, é um meio onde a gente faz projeções, mas a dinâmica de mercado faz com que a gente também esteja minimamente capacitado a se adaptar. Eu acho que a palavra adaptação ela é super importante nesse meio, e eu acho que esse é um ponto, e esse é um ponto e uma característica que eu acho que você trouxe, né, dessa outra experiência passada, que acaba refletindo.
Tem uma outra coisa também que você colocou, que é a busca por novos desafios. Isso eu acho muito legal, porque isso também faz parte, e aí voltando para a sua experiência passada, onde você era a dona da agência, isso é muito do comportamento empreendedor, né? Empreendedoras e empreendedores, por natureza, entendem a importância do desafio, quase sempre topam desafios, mesmo sem saber as respostas, mas tentam buscar as respostas. E eu acho que quando você se confrontou aí com a proposta da Trio, você provavelmente se sentia um pouco empreendedora naquele momento e dizia assim, cara, isso aqui eu posso buscar respostas que eu não faço a menor ideia quais sejam. Então esses são elementos que eu acho muito importante, assim, e eu queria talvez entender um pouquinho mais. Você comentou aí do primeiro contato com a Trio, com a proposta, com o propósito, mas eu queria entender um pouquinho mais como é que foi essa decisão para você. Como é que Bruna olhou e fez assim, cara, é aqui, é esse viés que me fez de fato entrar na Trio. Tem um outro ponto que você colocou que eu também acho muito bacana, que talvez venha dessa experiência passada, que trabalhar com comunicação em geral é você ter uma percepção aguçada de comportamentos, e você falar isso quando você olhou para o desafio da Trio, querer ajudar as pessoas, mudar a vida das pessoas, mudar a forma que as pessoas se relacionam com aquilo. Então, como é que foi esse estalo de agora eu vou para esse novo desafio? Tem muito dessa bem empreendedora mesmo, né? Quando eu sentei para conversar com o meu atual chefe, que é o CEO da Trio, ele disse que ele estava realmente em busca de uma equipe que fosse empreendedora, porque realmente você pode deixar as pessoas mais livres para que elas atuem onde elas realmente têm, sem ter necessidade. E vai ser sempre uma relação que é o que a gente tem até hoje, nós, com outras pessoas do time também, que tem um perfil parecido, que é onde você, do nada, você chega e fala, cara, não sei, será que eu tô fazendo as coisas certas? Sabe quando o CEO, fala isso pra você? Nunca. Porque realmente você questionar o que você tá fazendo é uma coisa que dá medo. Agora, quando você não tem esse medo, você consegue colocar pro teu time de uma maneira despida, assim, de eles não querem me ferrar, ou então, eles não sabem o que eles estão falando. É esse tipo de pessoa que você quer ter ao seu lado? Não é. É o tipo de pessoa que você consegue se despir mesmo e fala assim, cara, será que é isso mesmo? Será que a gente tá indo pro lugar certo? Não à toa, a gente acabou pivotando a Trio umas 3 vezes, sabe? E eu já explico por que isso foi extremamente proveitoso e por que isso aconteceu, e isso não é nenhum tipo de fraqueza. Eu acho que a fraqueza hoje em dia que a gente vê em muitos fundadores e tudo mais, primeiro que é muito simples, é a nova banda de garagem, né? Você ter uma startup. É fácil, você só precisa de uma ideia, você não precisa nem saber tocar um instrumento. Você tem uma ideia e às vezes você sabe programar, às vezes você acha uma equipe para fazer. Às vezes você sabe marketing, às vezes você acha uma equipe para fazer. Tudo depende do teu background, de quanto dinheiro você conseguiu ter naquele momento para montar a sua ideia. E eu sei o que é montar uma ideia. Meu festival não foi uma startup, mas foi, porque foi uma ideia que veio sem dinheiro algum, consegui patrocínio, consegui lei de incentivo, consegui todo tipo de apoio e pessoas participando, né, pagando para ir. Então, é um negócio, né? É um negócio moderno. Então, eu acho que qualquer negócio moderno a gente é considerado startup, digamos, né? Mas vocês têm que ter uma ligação com tecnologia ou não. A gente vê startups de tanta coisa, né? O pessoal que faz a minha coleta de compostagem é uma startup, por exemplo. Então, eu posso dizer que eu tive uma startup nesse meio de pensar, né? Nesse meio de entender as coisas. E eu sempre valorizei muito no que a gente faz, que é essa troca mesmo que é uma coisa próxima do drama, assim, pessoal, que a gente entende os dramas de cada pessoa, que a gente não se encastela em lugares onde, fulano, herdeiro, ciclano, é cascudo, sabe? A gente tem que ter uma certa vulnerabilidade para conversar coisas importantes. Acho que esse lugar trouxe muito a gente onde nós estamos, também porque o piso era sólido. Dentro da Trio, o piso da Trio é muito sólido por conta dela ter sido cofundada dentro de uma empresa de software que prima pela tecnologia state of the art. Então, isso nunca foi questionado. Então, quando você tem uma coisa que é o teu ponto pacífico, que nunca é questionado,
você pode colocar as outras em questionamento, sim. Que não vai se denominar uma fraqueza ou algo que seja passível de você questionar todo o projeto. Você não vai questionar o projeto, você vai questionar se ele está indo no caminho certo. E a gente, ao longo desses 2 anos de estudo de concorrência direto, né, que a minha função é marketing, né, estratégia também, e analisar a concorrência e tudo mais, a gente vê muitas empresas, muitas startups de todo tipo, dando murro em ponta de faca, fazendo as mesmas coisas, tentando as mesmas estratégias, copiando as mesmas estratégias. E aquilo você fica perguntando por quê? Sobra dinheiro para poder fazer isso? Ou falta estratégia? Ou é só porque é muito uma mania de mercado, assim, você copiar a estratégia de marketing, tem muito isso. Agora influência, agora todo mundo vai fazer influência. Agora é inbound, todo mundo copia as mesmas mensagens de inbound, parece que pegam templates. Então, agora a fintech é X. Então agora a moda é startup de ESG. Então, existem coisas que vão estar, você vai achar que elas são a verdade, mas na verdade é só um fogo de palha, assim. E quando você é empreendedor e você precisa fazer uma análise SWOT todo dia na sua cabeça quando você vai tomar uma decisão, você não está acostumado para tomar essa decisão, ou você não tem alguém tomando ela por você, assumindo isso por você, você tem que ficar ligado a detalhes que é o hype, né? Eu sempre falo, se ligar no hype, porque o hype pode te enganar. Então, assim, a adaptabilidade está extremamente ligada a esse fator de você poder adaptar alguns pontos e outros você ter eles como ponto pacífico, que aqui ninguém mexe. Por quê? Porque aqui é onde a gente decidiu que é o que tem que ser o nosso core. O que tem que ser o nosso core vai ser sempre o nosso core. As outras coisas a gente pode adaptar e fazer do jeito que for necessário. E eu acho isso muito bonito. Não sei. E é mesmo, assim, você falou algumas coisas que eu acho que elas são super importantes, assim, para esse ambiente que a gente vive. O primeiro, o comportamento do CEO da Trio, quando ele te chamou e ele te motivou ao viés do comportamento empreendedor, que eu acho que esse é o papel não só de CEO, mas o papel das lideranças nas startups, né? Eu estava falando essa semana sobre isso, do perfil, não vou fazer aqui aspas com os dedos, o perfil ideal, né, que não existe isso, mas o perfil esperado de liderança nas startups, que é o que a gente chama de liderança servidora, né? Você não pode ser aquele líder na cadeira do chefe, onde você está ali para direcionar pessoas e ler resultado. Você tem que ser o exemplo da empresa. A empresa, principalmente startup, ela reflete a liderança. Eu já tive algumas conversas sobre isso e eu acho que na tua fala dá para sentir um pouco do comportamento de liderança que tem na Trio, que é um comportamento que permite que os talentos, como a gente chama as pessoas que são contratadas, os talentos possam se impor, possam colocar aquilo que de fato trazem nas suas bagagens. Produtividade, né? Eu acho isso lindo, porque se ela não desenvolve produtividade, quer dizer que ela não está envolvida, né? Quer dizer que ela está seguindo a ordem das coisas de uma maneira confortável para ela. Eu acho que um lugar como uma startup que quer fomentar a inovação, ele traz um certo desconforto. E eu sempre fui acostumada com desconforto, sabe? Eu acho que o desconforto é uma coisa que faz parte de mim, porque nunca tive nada assegurado para mim, sempre tive que correr atrás das coisas para fazê-las e sempre arrisquei um pouco a mais para conseguir fazer as coisas que eu via que eu conseguia quando eu arriscava. Então, por que você vai deixar de arriscar, né? Você vai deixar o teu potencial de lá. Então, se você não dá isso pro seu funcionário, imagine a quantidade de potencial dispensável que você tem, né? Exatamente. Eu tive até uma conversa em um outro episódio, logo no comecinho, com um rapaz que trabalhou comigo, Jeff Simão, que ele é especialista em RH, e ele comentou, que eu guardo isso comigo porque faz muito sentido, que o papel também das empresas é permitir que as pessoas sejam quem elas são. Quando você permite que a pessoa que está com você seja quem ela é, porque, por exemplo, você, Bruna, você já tem uma experiência empreendedora, você tem essa proatividade, você tem essa predisposição ao risco, mas do seu lado pode ter alguém na sua equipe
que é avesso ao risco, que quer tentar um ambiente seguro, e a empresa tem que estar minimamente aberta para ambos os perfis, né? E vocês têm que trabalhar em sinergia. E eu acho que na tua fala a gente percebe muito que esse é o ambiente proposto pela Trio. Uma outra coisa que você colocou que eu acho muito bacana, que é a questão da pivotagem, né? Que de fato não é uma fraqueza, o contrário disso, ou o oposto disso. Eu acho que fraqueza é você insistir em coisas que você já percebeu que não está dando certo. Isso é fraqueza, porque isso reflete... Pois é, porque isso é reflexo do medo de mudar. Você está percebendo que não está dando certo, você percebe que, como a gente fala, né, o negócio não está virando, mas você insiste por uma paixão, por uma crença, por uma experiência que muitas vezes as pessoas trazem na hora de empreender. Porque eu já vivi... métricas que você queira, você coloca o KPI X, né, numa maneira X, onde você queira ver os resultados. Você meio que engana o sistema de métricas para você ver o que você gostaria de ver, né? Isso é muito comum também. Extremamente comum. Exatamente. Esse é um ambiente, e esse é um ponto legal, porque esse é um ambiente que quem define o que é medido e como essa medição é feita é quem está empreendendo. Então, como você falou, às vezes, pelo viés da análise do dado, tá tudo indo bem. Mas quando você pega, de fato, as métricas que estruturam o negócio, você descobre que a coisa não vai nada bem, né? Então... isso eu acho que é uma coisa bacana, assim, a disposição à mudança, né? Como você falou, a gente pivotou ali algumas vezes, e eu acho que esse é o processo. É isso que se espera de qualquer negócio digital. É você ir mudando e ajustando até, de fato, você encontrar algo que faça sentido no mercado. Sim. Foi esse o nosso caso. Foi muito legal passar por tudo isso. Bacana poder compartilhar. Total. E assim... é aquilo que a gente estava falando no começo, os mercados eles são muito dinâmicos, então a gente está o tempo inteiro tentando encontrar qual é o próximo passo que vai manter a gente em sinergia, né? Então, como mais um termo técnico aqui, né? Quando a gente fala de Product Market Fit, né? Que para muita gente isso é um marco fixo, e não é um marco fixo, é um marco dinâmico. Hoje você tem fit do seu produto com o mercado? Tem, mas daqui 6 meses, muda qualquer coisa no mercado, você perde. E sabe qual que é o mais engraçado? Que quando você faz o shift, você fala assim, esse market fit foi focado, né? A gente tentou, botou aqui para vender, botou produtização, refez toda a parte de produto, botou e jogou no mercado. 0. Aí você fala, puxa, você não tem tempo a perder, né? Você fala 2, 3 meses, você fala, puxa, vamos retroceder, vamos fazer o quê? De repente, começa a vender. Começa a vender PLG, as pessoas começam a comprar o produto sem quase nada pra elas, assim. Elas vão do LinkedIn direto pra compra final do produto. Você fala, caraca, como assim, sabe? Se a gente tentou tantos esforços em tantas frentes e não tinha nada dessa... agora o mercado tá entendendo, porque a gente tratando do caso da Trio, tratando de um tempo como Open Finance, que antes era Open Banking, virou Open Finance, né, o que foi já em questão de brand, questão de brand, eu entendo totalmente que o Open Finance é mais abrangente, mas assim, você não muda a marca logo que ela nasce, sabe, também é uma coisa que traz uma insegurança, enfim, fica a dica mesmo, Banco Central, sabe? Mas deveria te chamar de Open Banking do começo, né? Mas daí você fala, cara, e agora tá virando? O que eu faço? Né? Volta. Eu entendo que isso é um market fit, começa a cuidar desses clientes, eu começo a pensar em fazer um insight sales para eles, para mudar o produto que eu tô na visão, porque dentro da organização, basicamente, é o que você entrega, o que você está construindo e a tua visão. Às vezes você consegue deixar essas 3 coisas bem conectadas, às vezes não. E a nossa visão da Trio sempre foi de fazer o que a gente está fazendo agora. Só que a gente passou por um caminho árduo de tentar realizar de maneiras diferentes que para nós fazia mais sentido, para o mercado fazia mais sentido, para o hype, inclusive, do Open Finance, que estava sendo o burburiri dado momento, fazia super sentido. Mas o entregável nunca mudou. Então, assim, a nossa visão realmente, ela estava correta desde o começo. Mas a gente se deixou
surfar em momentos de mercado onde a gente entendia que existia um valor em uma coisa que era só um pedaço da solução, que era muito uma forma, poderia ter virado, sabe? Poderia ter sido uma aposta super interessante de posicionamento, de tudo. Porém, ela ainda não era muito palpável, ela não era algo que realmente trazia um valor. De repente, no meio do caminho, surgiu o Pix. E o Pix trouxe esse valor, assim, na hora, não teve nem questionamento. Todo mundo começou a usar e colocar em meme, fazer piada e mandar Pix de centavos para, né, como forma de cantada para as pessoas. Isso foi uma coisa, assim, uma adoção espetacular, sabe? Então, assim, uma coisa como você planeja que aquelas coisas serão, outra é como elas de fato acontecem, né? E foi muito interessante. A história do Pix nos trouxe um ensinamento muito grande. Isso é legal porque, se a gente for resumir isso num tweet, é você ter uma startup alinhada com timing de mercado. E eu acho que é muito isso. A gente entende as capacidades internas, como vocês falaram. Cara, o produto em si, a nossa entrega, ela é a mesma, mas a gente precisou adaptar desde a comunicação até, de fato, a aplicação da solução para o timing de mercado, entendeu? Então, isso também é uma coisa importante, porque muita gente, e eu vivi isso na pele quando eu tive minha última startup, e que a gente criou uma solução que era muito à frente do mercado, do comportamento do mercado naquele momento. Era um mercado tradicional, mercado de logística. Que você só consegue projetar, né? Você só consegue entender, às vezes baseado em outros países, às vezes baseado em vozes, né, da sua cabeça, não tô ligando. Às vezes baseado em realmente você visualizar como outros produtos cresceram parecido, né, de outras áreas. Mas, de repente, acontece, né, o tal do cisne negro, ou outras coisas que mudam tudo, que nesse caso da Fintechs, eu acho que foi... Nesse caso da Fintechs, foi o Pix. O Pix, ele veio, assim, tipo, para mostrar muitas coisas que estavam sendo buscadas e a tentativa de atingi-la seria muito, muito custosa, sendo que com o Pix foi muito simples. Então, às vezes não precisa do caminho tão difícil. Pois é. Né? E já para entrar nesse tema, para a gente de fato começar a falar desse movimento fintech da coisa, eu queria que você contasse um pouquinho, primeiro, o que é a Trio hoje, tá? Para a gente entender. E já emendando nessa definição, que eu acho que você já contou um pouco das mudanças e da evolução da Trio para o que ela se tornou hoje voltada ao Open Finance, eu queria que você também já emendasse falando como é que vocês enxergam isso no que diz respeito ao futuro desses serviços financeiros, ao impacto que o Pix hoje já está causando na sociedade, né? Querendo ou não, é um movimento que tem no Brasil, mas eu não sei dizer, você pode até me corrigir, mas eu acho que não tem em outros países esse serviço financeiro da mesma forma que a gente tem o Pix. Mas de toda forma eu queria que você primeiro falasse o que é a Trio, o que a Trio está fazendo hoje e como é que vocês enxergam esse movimento de futuro nos serviços financeiros. Perfeito. A Trio, ela é uma infraestrutura para pagamento instantâneo. E como pagamento instantâneo, a gente lê Pix no Brasil, mas a gente está olhando muito para a exportação do Pix também, e principalmente o FedNow nos Estados Unidos, que é o que está acontecendo, que é um serviço muito semelhante ao Pix. E acontece, inclusive, de se falar um pouco sobre o FedNow e puxarem a gente para falar sobre o que está acontecendo ali, quando que vai acontecer esse FedNow, vai ser parecido com o Pix ou não. E a gente, não sei, ninguém sabia o que era o Pix 2 dias antes dele ser lançado. Ninguém sabia a transformação que ele ia fazer um mês antes dele ser lançado. Ninguém podia prever. E a gente, já o Open Finance, ele aconteceu... Vou voltar. Então a Trio, ela focou em criar uma infraestrutura robusta para fazer a maior quantidade, com a melhor qualidade de Pix por segundo, para favorecer com valores fixos, então não é porque o Pix, sim, né, pessoa, você fazer os Pix é grátis. Mas para empresas, não. Para empresas tem uma taxa e cada banco coloca uma taxa específica. E a gente coloca uma taxa fixa e agilidade em cima de todos os serviços de Pix. E daí a gente tem a pergunta, mas por que
vocês não fazem um BaaS, que é um lógico das fintechs, né? Que é você fazer emissão de cartão, pagamento de DOC, de boleto, porque a gente tem maior fé no Pix e como ele está se desenvolvendo, como ele está se desenrolando. Ele é a tecnologia mais nova, com maior afinco que o Banco Central tem. E o nosso Banco Central é exemplo no mundo inteiro, ele é muito incrível, ele consegue dosar muito bem inovação, regulamentação no mesmo nível. E era algo que a gente esperava que fosse acontecer um pouco em relação ao Open Finance, buscando o exemplo do Open Finance que aconteceu no Reino Unido, onde tinha os PSD2, que eram atores que podiam atuar para trazer o Open Finance para perto de empresas, de pessoas e tudo mais. Dentro do Brasil, quando a gente começou a atuar com o Open Finance, que não é mais o nosso meio de atuação, a gente respeita muito todo o ambiente que ele criou, mas a gente acabou chegando no lugar do transacional, que era onde a gente buscava fazer o transacional com menos fricção. Pensávamos que seria pelo Open Finance, pelo fato das pessoas abrirem os dados e terem essa... Mas assim, para o brasileiro abrir os dados, sabe? É complicado. A gente sabe a quantidade de golpes que a pessoa adora ficar sempre perguntando e os novos. E acontece, entendeu? Então é um pouco mais desconfiado do que o inglês, né? Digamos bastante, bem mais desconfiado do que o inglês. E também, assim, pro B2C fazer muito sentido, pro cara que quer tomar crédito, mas tá com o nome bem sujo, pro cara que queria fazer um personal finance management, como o Guia Bolso que foi o maior exemplo de Open Finance que nós podemos dar aqui no Brasil, foi o Guia Bolso. E daí, o que aconteceu? O negócio ficou assim, os bancos abriram as APIs, deixaram por isso mesmo, e as coisas ficaram assim, sem muita mudança, ou aconteceu de todo mundo estar falando sobre isso, mas de fato ser um pedaço muito pequeno de uma solução, que para nós era a solução maior, que era fazer um transacional de ponta a ponta, com menos fricção, da forma mais bank-to-bank possível, com menos intermediários, onde o pagamento fosse muito facilitado. Então, sim, a gente atua com o Open Finance da maneira de iniciação de pagamentos, que sempre foi o nosso gold spot, onde nós chegamos, nós fazemos iniciação de pagamento, mas o que a gente prega mesmo é o pagamento instantâneo. O nosso motto como empresa é fazer a melhor infraestrutura para pagamentos instantâneos sempre. E a gente acredita muito, agora voltando para o Pix, você perguntou, né, Luiz, que o Pix, ele tem grandíssima chance de ser exportado para outros países, como ele já está sendo. Para a própria Colômbia, está sendo estudado no Uruguai. O FedNow é um exemplo também de que pode acontecer. Eu acho que o Canadá também está copiando o modelo. E ele, há alguns meses, pouquíssimo tempo atrás, foi aberto para ser uma tecnologia open source. Ou seja, qualquer país no mundo, nesse momento, pode estar com a tecnologia do Pix aberta no seu banco central, entendendo como que ele vai fazer isso acontecer da mesma forma. O Pix evoluiu para ter Pix Boleto, que você consegue colocar juros, mora, né? A partir do momento que a pessoa não paga numa data X, Pix Cobrança, e a própria iniciação de pagamentos, que nós acreditávamos que era muito mais ligada ao Open Finance, hoje em dia ela está ligada ao Pix indireto. Então a gente conseguiu o que a gente queria, que era lá o nosso Gold Spot, que era a iniciação de pagamentos, que é você... Já fez uma iniciação de pagamentos alguma vez, Luiz? É bacana, a gente acha que é uma coisa que todo mundo deveria fazer uma vez na vida. Porque realmente é você fazer uma compra direto com a sua conta bancária. É uma coisa extremamente segura, que pega teu Face ID, né, ou tua senha na hora. Basicamente o banco perguntando pra você, posso tirar R$20 da conta do Luiz? E você diz, pode, oi, eu sou o Luiz, deixa eu tirar da minha conta. Perfeito, não tem como você fraudar uma coisa dessas. É muito difícil. Aí o que acontece? A gente chegou nesse lugar e percebeu que o Open Finance ele acabou ficando eclipsado. Porque ele é só um detalhe para esse todo, sabe? Eu acho que tem muitas startups que podem ter casos parecidos, onde você vislumbrou uma oportunidade e viu que essa oportunidade era só um pedaço do caminho. E que o caminho todo ele era muito maior e muito mais rico e tem muito mais necessidades de serem atendidas. Luiz, eu tenho clientes que eles pagavam R$11 no Pix, sabe? Hoje, sabe? Então é uma coisa assim, como que a gente não estava considerando esse grande montante? Porque assim, a inovação te leva tão para frente que às vezes você tem um pouco de dificuldade de se colocar próximo da linha das pessoas normais, assim, do tipo, será que a pessoa vai precisar do Open Finance? Será que ela precisa pagar barato no Pix?
para ela mudar do TED pro Pix, sabe? Que é uma coisa muito melhor pro financeiro dela, muito melhor, muito mais ágil. Então, esses são dois lados da moeda, né? Onde você quer inovar, mas você tem que estar próximo do mercado o tempo todo, porque você precisa trazer solução. Isso é legal porque retoma muito do que a gente estava falando antes, que é essa percepção de comportamentos, né? Então, parte das coisas que a gente fala para as startups, muitas vezes do que eu compartilho de experiências e pesquisas, gira muito em torno de desenvolver essa percepção. Como você falou, às vezes a inovação ou os conceitos ou a nossa imersão no que está acontecendo no Brasil e fora leva a gente muito longe da realidade. E como as pessoas percebem, né? Um termo que eu gosto de usar, tipo, nosso papel é gerar percepção de valor. Se as pessoas não percebem o valor que a gente está entregando, eventualmente elas não vão consumir aquilo que está sendo entregue, né? Então, legal, você tem esse serviço? Tem, mas vou ver, depois eu vejo se funciona, se não funciona. Quando aquilo você mostra, cara, você está pagando R$11 no Pix, olha o que eu consigo fazer para você, olha o que eu consigo mudar, olha como é que eu consigo impactar o fluxo de caixa. Exatamente. Reconciliar, coisas assim simples, né? Isso estava com a gente desde o começo e a gente ficou como se fosse ludibriado por uma coisa que ela era realmente uma coisa bem complexa e interessante. Mas ela não trazia o valor que, né, no dia a dia era o mais necessário. Pois então, e tem um outro movimento que eu acho que pode favorecer vocês e quem hoje está no meio fintech, que é muito do que você falou, né? O Pix está sendo exportado, a estrutura do Pix está sendo aberta para outros países, e eu acho que as fintechs brasileiras que souberem entrar no timing desse mercado, o mercado internacional vai ficar muito mais fácil. Porque, em tese, vou pegar os exemplos próximos, como você falou, Colômbia, Uruguai, as fintechs locais lá não estão preocupadas com o Pix, porque o Pix ainda não é uma realidade. Não existia. Até o momento que ele existe, ele não existe. Pois é. Então, assim, eu conversei recentemente com um conhecido meu que mora no Canadá e ele estava exatamente falando sobre a comparação de transações financeiras lá comparado com o Pix aqui. Ele fez, cara, eu nunca imaginei que ele mora no Canadá há mais de 10 anos. Eu morando no Canadá, eu ainda tenho que ir numa agência bancária para, às vezes, viabilizar um tipo de transferência, sabe? Então, assim... Sim, a pessoa em Berlim, uma das cidades mais livres do mundo, né, onde tem várias marcas, startups, inovação correndo solta, ela tem que pagar a conta de luz pelo correio. Pois é. Então, assim, isso se torna, pelo menos na minha visão, e acredito que na de vocês também, uma baita oportunidade para as fintechs nacionais. Assim, vai se abrir um mercado internacional, talvez como uma grande oportunidade que o Brasil nunca teve, né? A gente tem muito esse... Luiz, eu acredito que uma oportunidade, como assim, a Índia poderia ter tomado esse poder, como eles são a mão de obra de tecnologia do mundo, de poder falar assim, a gente sustenta a tecnologia do mundo. Todos os escritórios têm aqui, como é que chama, outsourcing aqui, e a gente tem esse poder. A gente no Brasil tá com esse poder perante os pagamentos instantâneos. A gente tem que tomar essa narrativa. Agora falando como marketing total, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais fortes para gerar credibilidade de uma marca. Nem que seja a marca Brasil Pagamentos, sabe? Tipo, nossa marca de todos os nossos fintechs, que eu não acredito em concorrência, eu acredito em colaboração sempre vai ter espaço. Então, eu acho que a gente tem que tomar esse discurso como o nosso. O nosso Banco Central é foda, a gente está fazendo uma coisa que está inspirando pessoas, que está trazendo melhoria de vida, está trazendo agilidade. Poxa, por que não, né? Todo mundo deveria tomar isso como o seu discurso. Pois é, isso é muito legal, assim, é um movimento muito favorável, é um movimento que impacta esse mercado fintech como um todo, tanto que hoje esse meio fintech talvez seja um dos mais relevantes em termos de startups aqui no Brasil. Por volume, se não me engano, a última pesquisa aponta que o maior volume de startups do Brasil ainda é de educação, mas fintech tem um nível de relevância muito grande, até pelos cases, né? Até, querendo ou não, bancos digitais puxaram muito esse mercado. Muito, o B2C puxou muito o mercado fintech. Uhum. Pois é, mas de toda forma, abre para soluções como a de vocês. Você também colocou numa das falas que eu achei interessante, por que vocês não viraram um banco como serviço, né? Tipo, em algum momento vocês foram questionados por isso. E, cara,
Na real, existem serviços financeiros cuja problemática não demanda você ter uma estrutura bancária completa. Você precisa ser muito bom em etapas específicas do processo, em demandas específicas. Então, assim, isso cai muito numa coisa que eu também queria te perguntar. Vivendo essa jornada na Trio, eventualmente vocês já viram muito desse movimento fintech, talvez aí em Curitiba ou nas cidades que vocês hoje têm mais conexão, vocês já viram muito de solução surgindo, solução morrendo. Como é que hoje você enxerga, por exemplo, as dificuldades ou quais são os cuidados que as startups de fintech precisam tomar para conseguir de fato atuar nesse mercado, ter um nível de relevância? Você meio que já deu um spoiler aí de tipo, olha a oportunidade que a gente vai ter no futuro muito breve de exportar essa tecnologia, de ocupar esse papel de provedor de um direcionamento tecnológico para um tipo de serviço financeiro. Mas assim, olhando em linhas gerais, vivendo essa jornada agora, você falou antes da gente começar a gravar que você foi a terceira pessoa que entrou na Trio, né? Então, assim, está sendo uma jornada e eu não tenho medo de dizer empreendedora, né? Você entrou no momento que a empresa estava ali dando os primeiros passos, né? Até como equipe, e viveu isso com um comportamento empreendedor total. Então, na tua visão, como é que a gente enxerga isso? Como é que essa galera de fintech que, entre aspas, de novo com os dedos aqui, muita gente acha que a solução é criar um novo banco digital e que muitas vezes não é, ou boa parte das vezes não é. Mas como é que você enxerga isso em questão de cuidados para entrar nesse mercado? Bom, acho que a primeira ideia que você tem que ter é basicamente você ver aonde você tem os seus pontos fortes decorados, né? Do tipo, eu tô com muito dinheiro em caixa para poder testar, ou que isso é um ponto fortíssimo, né? Porque daí você poder testar mercado é uma coisa, nossa, é um privilégio de poucos e é sempre muito interessante, porque geralmente você precisa ir com cautela, né? Então, você pode testar, ou então você sabe qual que é o teu core, o teu valor core, como o nosso, mencionei que é a tecnologia, que a gente tem a tecnologia melhor que qualquer banco no Pix. A gente consegue conciliar coisas de ponta a ponta que bancos grandes não conseguem. Por quê? Porque a gente foi nesse lugar específico. Então, eu diria que não ficar preso extremamente a só teu métier, ouvir um pouco do mercado, mas assim, se você tiver que escolher os dois, foca no que você tem de forte. Foca no que você tá dentro de você poder entregar melhor. Porque às vezes, se você vai jogar isso para alguns possíveis prospects, eles não vão entender. Quantas vezes já ouvi, mas por que vocês não fazem cartão de crédito? Por que vocês não atuam também com um boleto? Porque o boleto eu posso protestar, como que eu vou mudar para o sistema? Para vocês falam, não precisa mudar o seu sistema. Use. Hoje em dia a gente tem lugares onde o Pix ele não é utilizado pelas empresas, ele é subutilizado pelas empresas. Ele pode trazer melhorias extremas do back-office. Saiba com qual que é o público que você está falando, qual que é o público que você precisa mudar a visão ou trazer novidades. E entenda que, tipo, dentro da empresa, ou se você não estiver fazendo um produto B2C, que é o nosso caso B2B, a gente sempre vai ter vários públicos-alvo. A gente não vai ter o comprador final, a gente vai ter, no nosso caso, o gestor financeiro, o gestor de TI, o gestor de produtos, CEO, porque são mudanças que, por mais que você não eu vou parar de usar tudo para usar Trio. Não é essa a ideia, sabe? A ideia é que você comece também a fazer um caminho melhor conciliado, mais rápido, com Pix, para tudo funcionar um pouco melhor e trazendo essa facilidade para dentro, certo? Então, assim, quais são os públicos que você precisa falar para que isso aconteça? Qual que é o teu sweet spot do público lá da pessoa que você precisa convencer? Qual que é o argumento que você precisa dar? São muitas pontas, sabe? Mas é muito complexo você falar de dicas, mas se eu fosse dar uma que eu aprendi, porque a gente só pode, né, falar from experience mesmo, é você sempre acreditar naquilo que você faz melhor e não duvidar disso, e duvidar de todo o resto, se for preciso. Se for preciso, você olhar para todo o resto e falar, tipo, nada a ver. Galera, não tá rolando, vou precisar dar uma massagem fora e começar de novo.
mas aquele lugar onde você tem ancorado, você é bom nisso, você nasceu disso, mantenha ele ali, sabe? Porque vai ter momentos que vai estar difícil, vai ter momentos que vai entrar uma grana de investidor, vai ter uma equipe nova e como é que vai fazer com todas essas fases, né? Onde que você vai atuar, como que você vai agir? Você tem que estar aberto à mudança, mas tem que trazer uma segurança intrínseca em uma das coisas que seja realmente o importante para você. Eu acho que isso é uma boa maneira de sintetizar, sabe? Boa. Teve outra coisa também que você falou, mais ou menos na metade da nossa conversa, que eu acho que não serve só para fintechs, mas serve para qualquer startup, que é cuidado com o que você adota como padrão. Né? Quando você falou lá, às vezes a comunicação parece que é tudo baseado num template, e você sai fazendo meio que cópia do que todo mundo está fazendo. E é importante desenvolver a capacidade de encontrar a identidade do negócio. Né? E a identidade do seu negócio é fator primordial para você se posicionar no mercado, né? Então não adianta, tá no livro, vou fazer. Alguém fez, eu vou fazer. Cara, você pode até refletir sobre aquilo, você pode até, como eu gosto de falar, traduzir aquilo para sua realidade, mas traduza, não use uma cópia, não tome como verdade absoluta, porque, cara, cada realidade tem suas características, as pessoas têm comportamentos diferentes, os mercados são muito diferentes, e às vezes o mesmo mercado com público diferente, em regiões diferentes, já são muito diferentes. Então, totalmente. Pois é, então acho que essa capacidade... O Brasil é enorme, né? Eu acho que assim, as startups fintechs que conseguem de norte a sul, primeiro furar a bolha São Paulo, né? Que é só assim, uma concentração de fintech por metro quadrado, assim, enorme. E sabe, a gente vê neobancos fazer eventos gigantes em São Paulo, onde já tem uma grande parte do público que precisam ganhar do outro neobanco nem em São Paulo. Eles assistem o resto do Brasil inteiro, assim, né? Existe só um lugar. Eu acho que você entender que você tá numa bolha é o primeiro sinal para você conseguir furar essa bolha. E o Brasil é gigantesco. Você pode furar a bolha que você quiser. Se você não colocar como desafio, furar a mais difícil de todas. Ou entrar na mais difícil de todas, que é um lugar super populoso às vezes. Então, eu acho que aquela velha estratégia come pela beirada, né? A gente tem muitos clientes que são aqui do sul gigantes, sabe? Que são do centro-oeste enormes. E em São Paulo ninguém sabe quem eles são. Quem são os clientes de vocês? Fulano, não sabemos, não sei quem é. Bom que vocês não sabem, né? Porque estão presos numa bolha. Eu acho que isso é uma coisa muito comum também do público que está envolvido na inovação, é se acostumar com essa bolha confortável, porque acha que ela é desconfortável, porque acha que ela está sempre falando do novo, e isso traz uma coisa que você está sempre por dentro das novidades, das coisas, dos bitcoins, das inteligências artificiais, e isso é uma bolha gigantesca, e o lugar onde você está também é uma bolha gigantesca. Então é muito interessante você olhar o tamanho do potencial que nós temos como país, primeiro de tudo, né? Para depois você conseguir entender aonde se enquadrar e tudo mais. E vou te falar que ser uma fintech de fora de São Paulo é uma boa, sabe? É um bom motivo, às vezes, que acaba nos trazendo próximo a clientes que não querem, de fato, atuar com uma promessa específica de um lugar onde a gente sabe que existe uma outra atividade bastante grande também de fintechs ou de startups e tudo mais. Porque às vezes injetam muito dinheiro nas startups desse lugar específico e o produto não se sustenta sem. É importante você sustentar um produto sem investidor. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que falar hoje em dia. A gente não pode só pensar que você vai ter investidor para sempre dentro desse mercado, gente. É complicado, não é sustentável. Geralmente, quando eu converso com pessoas fora de São Paulo, eu percebo uma certa sinergia em um determinado tipo de comportamento, que é essa questão de ser mais resistente, né? A galera que está muitas vezes empreendendo em São Paulo se retroalimentam de conteúdos sobre startups muito mais do que do seu próprio mercado. Então você acaba aumentando essa bolha e enrijecendo a estrutura dessa bolha. E aí
isso pode gerar uma série de problemas, de fato, de evolução, de percepção de desenvolvimento do negócio. Volta para aquilo que a gente também já falou lá no começo, de criar métricas que muitas vezes não refletem o desenvolvimento real do negócio. Cria uma... Verdade também, né? Muitas de fintechs que abrem filiais, às vezes, em São Paulo, que geralmente, né, elas vêm para São Paulo atraídas pelo imã, que é o todo. A quantidade de anúncios que você vê, anúncios outdoor mesmo, é enorme, assim. E daí, de repente, tipo, não deu tão certo. Porque já entra no mercado extremamente competitivo, que tem já um monte de outras... Obviamente, também é um mercado cheio de empresas com muito dinheiro, empresas que têm um pensamento mais, digamos... Isso que eu não sei se que eu vou dizer ele tá certo ou não, mas aparentemente as empresas de São Paulo têm um pensamento mais inovador, mas não. Eu acho que não tem diferença alguma das empresas aqui de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Recife, não tem, sabe? É só alguma coisa que foi colocado como dessa forma. Porque a gente tem lugares, por exemplo, se você falar do Reino Unido, você vai falar de Londres, sabe? É um lugar. Agora, nos Estados Unidos, você tem muitas cidades, você não tá refém. E o Brasil é muito mais parecido com esse formato, onde você tem muitas cidades, onde tem muito capital criativo, intelectual, de inovação. Então, eu acho que você se render direto, assim, a São Paulo, ficar refém extremamente do microcosmo de lá, é perigoso. É um lugar que te traz uma bolha, muitas vezes é mais difícil de sair, né? Exato. Eu acho que São Paulo tem um comportamento nesse aspecto, porque eu sou muito contra quando as pessoas falam assim, onde vai ser o próximo Vale do Silício? Em lugar nenhum. O Vale do Silício é o Vale do Silício e acabou-se. Só que existe um comportamento em São Paulo que eu acho que se assemelha ao ambiente do Vale do Silício, que é evoluir o mercado por tendências. Que eu acho que é isso que você está falando, assim. Em São Paulo, existe a capacidade criativa, lógico, existe muito profissional bom, existem ótimos negócios, mas é muito mais fácil você seguir as tendências em São Paulo do que quando você está distante. Esses dias eu conversei com um empreendedor do Amapá. Cara, e é impressionante a experiência, a jornada. Então, toda vez que eu converso com alguém que está fora de São Paulo, você percebe, e aí eu acho que está muito nessa sua fala, da capacidade criativa das pessoas acaba sendo maior por necessidade. A gente se desenvolve de acordo com o meio que a gente tá. Então, assim, não que em São Paulo as pessoas não sejam tão criativas, mas é natural em São Paulo você seguir algumas tendências. Então, você começa a ver, uma solução do tipo X. Em Recife tem 2, em Curitiba tem 5, em Manaus tem 1, em São Paulo tem 30. Sabe? Então, assim, é muito disso, é um movimento de tendências que, ok, tem seu valor, tá aí, eu tô comparando esse comportamento com o Vale do Silício, que também tem seu valor em alguns aspectos, porém, cria esse sentimento de, querendo ou não, de que ali estão as tendências do país, e não é. E aí eu concordo 100% com você, cara, o Brasil são diversos países num país só. E isso tem que ser muito positivo, principalmente nesse meio digital, porque a gente aumenta muito a capacidade de criação, a diversidade de negócios, esse potencial criativo, e a gente começa a descobrir coisas que de fato podem mudar tanto o mercado interno como um todo, como eventualmente o mercado internacional, que é uma coisa que empreendedoras e empreendedores brasileiros, principalmente do mercado digital, precisam olhar mais. Cara, o que é que daqui a gente impacta fora? E não ter esse preciosismo de que o Brasil é grande demais, vou crescer, viver e ficar contente com aqui. Ok, pode fazer sentido, mas olhar para fora também faz parte. No universo fintech é muito comum o próximo passo sempre ser Latam. Se você não é nativo Latam, que é bem comum, né? A gente tem muitas fintechs que elas se interconectam. Fintechs e também empresas, no nosso caso, de pagamentos, por exemplo, né? Que não são necessariamente fintechs, mas são empresas mais tradicionais. É muito conectado o Latam. Então, a fintech ela já tem que nascer meio falando portunhol, assim. Ela tem que ter essa visão de Latam. Porém, o que eu vejo muito na fintech que vem de fora, ou na fintech daqui que quer ir para lá, é que a barreira Brasil a países latinos é gigantesca. E sempre foi assim. Não só pela língua, mas pela cultura. E também
Eu não sei explicar isso, mas é uma coisa visível, o como é complexo você trazer produtos de fala espanhola para dentro do Brasil e vice-versa. A gente tem pouquíssimos casos de sucesso onde isso realmente dá certo, geralmente por imposição e não por adoção das pessoas, né? No caso do B2C mesmo, a gente não pode dizer que o Nubank é um sucesso na América Latina, e é o maior sucesso que nós temos em fintech. E o que eu vejo bastante é empresas que tentam fazer esse move e acabam dando uma recuada. Por quê? Por vários motivos, de tentar tropicalizar um negócio que não nasceu nativo, por tentar achar que existe uma possibilidade de expansão de um negócio, e daí as locais, né, no caso, as empresas locais, as fintechs locais já matarem de início, elas aumentarem, você olha e fala assim, nossa, lá não tem nada igual ao meu produto. Mas é só você entrar que daí as empresas que já estão no mercado, elas vão se proteger. Elas vão fazer de tudo para se proteger. Então isso tem sido uma recorrência, assim. Eu não consigo ver muitos casos de fintechs que estão conseguindo se dar muito bem em termos de Latinoamérica, mesmo porque cada um quer fazer o seu, sabe? Eu acho que tá sendo bem assim e tá justo. Porém, seria bacana, né? Dependendo do que a gente tá falando, ter essa ligação maior. Se isso vai acontecer ou não, é algo que a gente vai continuar tentando, mas estamos bem seguros primeiro no Brasil, até porque o Pix é nosso, né? A gente tá tentando exportar, mas aí quando ele for exportado, ele vai ser exportado não só como a Trio indo lá fazer, ele vai ser toda a tecnologia. Então acho que tá aí, talvez seja um lugar legal para se estar, né, junto com a tecnologia exportada para fora. Dentro da onde a gente nasceu, na Teleware, a linguagem que eles mais utilizam chama Elixir, que é uma linguagem de programação que foi inventada por um brasileiro. Então, eles pegam muito esse exemplo do tipo, fazer alguma coisa que seja nossa, criada por alguém que tinha o mesmo mindset parecido com o nosso, e querendo ou não, é muito superior em vários aspectos às outras que a gente acabou tirando, importando e tropicalizando, né? Então, eu acho que faz bastante sentido esse de você se apegar a alguma coisa que seja a tua essência, para daí você conseguir levar isso para fora. Não como uma pecha colonizadora, sabe? Que foi o que aconteceu ao longo de séculos de história, e hoje em dia a gente vê que não faz sentido mais isso, não faria mais, né? Você só chegar e querer dominar o mercado. Não vai acontecer. Não tem como. Pois é, eu acho que são boas perspectivas e eu acho que são bons alertas para esse processo de expansão, assim. Acho que você conseguiu levantar bons pontos que quem ouviu a gente até aqui depois pode parar, pensar sobre, porque de fato tem muita coisa bacana na nossa conversa. Bruna, eu queria te agradecer de novo por ter aceito o convite. Gostou do papo? Eu adorei, gostei muito do convite, achei que me trouxe, assim, uma vontade de falar um pouco mais o que aconteceu, e é bacana quando a gente exterioriza, né, tipo uma sessão de terapia também, pra gente ver tudo que tá acontecendo nas nossas vidas, e entender algumas coisas do mercado. É legal, bacana mesmo, porque eu acho muito importante essas trocas, principalmente pelo que as pessoas que estão ouvindo podem vir a pegar. E eu sempre acredito na maneira mais livre de intenção. Se eu chegasse aqui querendo promover a Trio e trazer uma mensagem específica do que a gente está querendo implementar, não ia dar certo. Acho que tem que ser uma coisa mais aberta, descompromissada e tranquila para a gente poder trazer essas vulnerabilidades que são tão importantes para as pessoas saberem que elas existem, que elas são reais e que não tem problema elas terem também essas dúvidas, né? Muito legal. Queria deixar uma dica, Luiz, que eu acho que faz bastante sentido com o nosso papo todo, desde o momento que você falou do não vai haver um novo Vale do Silício, até onde eu mencionei da dificuldade de entrar em outros países da América Latina, ou o poder que a Índia teria de trazer, como eles são a potência tecnológica mundial, e a gente deve fazer isso em termos de pagamentos, que é o Smart, do Frédéric Martel, que é um escritor francês, que ele atua bastante, ele é bem famoso pelo Mainstream, que é um dos livros dele também, mas ele fala sobre as internets do mundo. Então ele vai para o México, fala de como que a Televisa, ela tem todo o domínio de mercado por lá,
vai para o Vale do Silício, vai para o Vale do Silício que estão querendo construir na Rússia, sabe? São coisas assim extremamente onde existe uma tentativa de mimificação de algo que não existe mimificação e as pessoas não entendem o que elas estão fazendo. A internet delas mesmas, que a internet do Brasil é extremamente memificada, né? Que ela é muito dinâmica e só ela é assim. E isso traz uma visão, acho que, de marketing, né? Que eu posso trazer, de visão mesmo do que está acontecendo nesse universo de inovação, que ela é muito única, me trouxe, assim... Nossa, só good ler esse livro, eu te super indico. Boa. Adorei a indicação, eu já tinha ouvido falar, confesso que eu não li ainda, mas já vou colocar na minha lista aqui para ler. Vou deixar nas recomendações aqui, e aí aproveitando de novo para dizer mais uma vez obrigado pela conversa, acho que foi muito bacana. Lembrando quem está ouvindo a gente que toda edição do Papo de Camelo tem uma edição da newsletter que complementa o que a gente conversou aqui, então eu vou colocar mais coisas que a gente conversou, eu vou colocar essas referências que a Bruna trouxe, eu vou dar mais informações sobre isso e se você chegou até aqui, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!